Lucas 9, do 51 ao 56. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem iam a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma-os, como Elias também fez? Voltando-os, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, lemos aqui a Tua palavra e que ela, nesse momento, Pai, realmente venha falar aos nossos corações, nos moldando, Senhor, para que estejamos conforme a Tua vontade, vivendo, que realmente estejamos na Tua forma, seguindo os Teus passos. É assim que queremos ser, assim oramos. Amém e amém. Tome o seu lugar, meu irmão. De que espírito sois? Uma palavra que Jesus dirigiu então para os seus discípulos e que tem bastante coisa para ensinar para a gente. Hoje a gente vai focar só 2 pontos principais aqui. No Brasil que vivemos, né, o Brasil onde futebol tem um destaque especial, né, qualquer rodinha de brasileiro, um dos assuntos que se discute é futebol. E às vezes você vê pessoas, né, falar: eu torço para esse time, eu torço para aquele time. E quem entende um pouco mais de futebol, diz assim: você torce para esse time? Então, vamos lá, escala o teu time aí. E às vezes as pessoas não sabem dizer nem o nome do goleiro. As mulheres que agora estão gostando, né, de futebol, às vezes não sabem dizer quantos títulos tem o seu time e assim por diante. Daí aquela pessoa já diz: não, você nem torce então para esse time, né, você só falou da boca para fora. E até no futebol as pessoas buscam uma coerência entre o discurso e a prática. O cristianismo não é diferente. Nessa passagem aqui, ela é bem interessante que nós vemos isso de uma maneira bem clara. E Jesus falando de uma maneira dura para os seus discípulos. Eles estavam na Galileia, né? Jesus fazendo o seu ministério, realizando milagres, fazendo maravilhas, e a Bíblia nos diz que eles agora iam descer para Jerusalém. E, cansados, exaustos, era uma viagem de dias, eles passam por Samaria. E daí Jesus diz: olha, vocês vão na frente lá, vão arrumando uma pousada, quando a gente chegar já está tudo certo. E quando chegaram lá, Jesus estava lá com seus discípulos, os samaritanos bravos, não gostaram daquela visita, entenderam que eles, talvez pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, estavam indo para Jerusalém, e os judeus não se davam com os samaritanos, então as portas são fechadas para vocês, nós não vamos dar hospedagem, vocês não são bem-vindos aqui. E daí surge 2 dos discípulos de Jesus, ou que se consideravam discípulos de Jesus: Senhor, tu escutou isso? O Senhor, nosso mestre, está aí cansado, exausto, e esses camaradas aí não querem te dar um lugar. Permita que nós venhamos clamar a Deus, para que desça fogo do céu e acabe com todo mundo aí. Daí Jesus olha duro, né, para Tiago e João, que o chamavam de filhos do trovão, e disse: de que espírito sois? De que espírito sois? É uma pergunta para a gente estar refletindo nos dias de hoje, porque o discípulo, ele precisa refletir o seu mestre. O discípulo precisa evidenciar, seguir os passos, seguir o caminho daquele que ele considera ser o seu mestre. Nessa altura da história de Jesus, aqueles discípulos, eles já deviam saber quem era Jesus e para que ele veio. Jesus já havia curado leprosos, ressuscitado 2 mortos, tanto a viúva de Naim, quanto a filha de Jairo. Jesus já havia feito grandes milagres, maravilhas, alimentado multidões,
e aqueles discípulos ainda não tinham entendido para que Jesus havia vindo. Naquela época, o jugo que Jesus revelou era bem diferente do que os discípulos estavam acostumados. Nós olhamos pelos Talmidi, né? Eram as crianças dos judeus que, desde pequeno, eram ensinados nas grandes escrituras, principalmente na Torá, a partir dos 6 anos, e tinha um processo ali de memorização, de conhecimento, e aqueles que se destacassem, eles eram encaminhados, então, para os seus mestres, né? Para as pessoas onde eles se tornariam discípulos. E naquela época, na época de Jesus, nós tínhamos 2 rabinos bem famosos, que era o Guilel e o Shammai. E esses rabinos, eles liam as escrituras, eles a interpretavam, e aquelas interpretações, a coletânea de interpretação de um rabino, era chamado de jugo. E Jesus, então, agora, chama também as pessoas para virem ser seus discípulos. Chama as pessoas para virem ser seu mestre, mas o jugo dele é diferente. E ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto os grandes mestres rabinos daquela época escolhiam só a elite, só os garotos que mais se destacavam, Jesus abriu o leque: todos que estáis cansados e oprimidos, todos que não têm vez, todos que são repudiados, venham, me sigam, mas aprendam de mim, olhe para como eu ajo, tome sobre vós o meu jugo. E essa é uma questão que nós precisamos hoje refletir. Aqueles discípulos, evidenciados ali por Tiago e João, e nós vemos que não eram só os 2, mas o contexto dos discípulos que não tinham entendido por que Jesus havia vindo, eles tinham orgulho, eles tinham desejo de vingança, eles tinham desejo de ser um maior do que o outro, e nesse ponto, Jesus pergunta: de que espírito sois? Irmãos, se eu pergunto para você hoje, se Jesus pergunta isso para você hoje, você olhando a tua vida, teu comportamento em casa, teu comportamento no trabalho, teu agir com os filhos, de que espírito sois? Se eu perguntar isso para a tua esposa hoje, se eu perguntar isso para o teu filho hoje, será que ele vai poder olhar e dizer com toda a convicção: o meu pai, ele é do Espírito de Deus, ele é um talmidim, ele é um daqueles que seguem o exemplo de Jesus. A minha esposa, o meu marido, ele é realmente um talmide de Jesus. Será que, se nós perguntássemos para as pessoas que convivem com você hoje, elas teriam essa resposta? Irmãos, Jesus, ele nos chama para ser seus discípulos. Jesus nos chama para ser seus seguidores. E 2000 anos se passaram, ele ainda continua nos perguntando: de que espírito sois? O amor precisa ser uma evidência na vida de cada um de nós. Jesus mudou a história por ter se tornado o mestre do amor. E ele deixou bem claro: olha, não é do jeito que vocês vão falar, não é do jeito que vocês vão andar, não é no costume de todos os finais de semana para a igreja, de Bíblia debaixo do braço, que vocês vão ser conhecidos por ser meus discípulos. Escrito pelo evangelista João, lá no capítulo 13, versículo 35, Jesus deixa bem claro o que evidencia a maturidade dos seus discípulos, o que evidencia a qual espírito pertencemos. Ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. No quê? Se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Nesse dia de reflexão, irmão, que eu e você possamos estar maduros o suficiente para entender que até diante dos nossos inimigos, a nossa atitude não é de vingança. É algo difícil? Com certeza. Mas a partir do momento que você deseja colocar Jesus como teu mestre, não
tem outra saída. A partir do momento que você decide colocar Jesus como seu Senhor, você está afirmando, não é eu, não é a minha vontade, não é eu que escolho, não é os meus desejos que prevalecem. É do meu Senhor, é do meu Mestre, é daquele que eu sigo. Nós vemos Jesus ainda trazer, talvez um lado um pouco sarcástico, já ali em seguida no capítulo 10. Ele deixa bem claro que você não deve fazer mal para ninguém, nem para aqueles que fecharam a porta da casa deles na sua cara. Todos os discípulos, Jesus estava cansado. Talvez, pela ótica humana, era justo que viesse fogo do céu e houvesse uma punição para aqueles samaritanos. Mas Jesus diz, não faz mal, faça o bem. E daí nós vemos no capítulo 10, Jesus falando, olha, sabe para quem que vocês devem fazer mal? Para ninguém. Se é gente, faze bem. E daí ele conta aquela parábola que nós conhecemos tão bem, do bom samaritano. Os samaritanos tinham acabado de não receber Jesus, não receber os discípulos, de mostrar que não gostavam deles. E daí no capítulo seguinte nós vemos Jesus colocando os samaritanos em posição de destaque. Olha, tinha um moribundo passando lá, vieram os assaltantes, bateram nele, ele ficou quase morto, e daí passou um sacerdote. Depois passou um levita, e ambos não deram nem bola para aquele moribundo. Mas daí passou, sabe quem? Um samaritano. Aqueles que a gente despreza, ele amou aquele moribundo, cuidou dele, pagou as despesas de saúde dele. Jesus, então, ele dá esse exemplo e eu creio que joga uma pulga atrás da orelha daqueles que realmente querem o seguir. A respeito do amor. A respeito do amor. Irmãos, seguir a Jesus não é fácil, porque eu preciso agir como ele agiu. E ser cristão, irmãos, é se lembrar da primeira vez que essa palavra foi usada. Lá em Antioquia da Síria, está lá no livro de Atos registrados. Até esse momento, as pessoas que seguiam Jesus eram chamados de os seguidores do tal de Jesus, os que estão seguindo o caminho, aqueles lá, tal. Mas a palavra cristãos foi usada lá em Antioquia, quando um grupo de pessoas começaram a agir como aquele tal Cristo. Olha só, eles estão amando os outros, eles estão ajudando os outros, eles estão fazendo a diferença. Como que nós vamos chamar ele? Cristãos, pequenos cristos, pessoas que agem como aquele Jesus Cristo de Nazaré agia. Jesus, irmãos, ele deixou alguns exemplos para a gente. Quando se falava dos pecadores, ele agia com amor e respeito. Trouxeram uma mulher adúltera diante dele, e todos os fariseus querendo, claro, pegar ele, contradizendo-se. E ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Iguala aquela mulher com todos que estavam ali, tira aquele fardo dela, da vida dela. Não apoia o seu pecado, porque depois ele diz, vai e não peques mais. Mas a atitude dele para com os pecadores foi de amor. Eu fico em crise com a igreja de hoje, por isso que eu tenho falado sobre a questão de ser uma igreja madura, porque hoje nós vivemos em tempo de apontar o dedo. Aquele lá está errado, aquele lá é pecador, aquele lá está fazendo isso de errado. Agora, quais estão sendo as nossas atitudes de amor para com aquela pessoa, para restaurá-la, para ajudá-la, para mudá-la? Não concordamos com o pecado, nunca vamos concordar, com tantos que a gente poderia falar. Mas nós somos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para evidenciar o amor. Quando eu vejo os discriminados, pega os publicanos que Jesus encontrou, um chamou para ser seu discípulo, e outro chegou e falou, ô Zaqueu, desce da árvore. Desce da árvore, sei que ninguém te deixou você me ver, mas eu quero fazer uma coisa, eu quero ir lá na sua casa. Todos se escandalizaram com a atitude de amor que Jesus teve com o Zaqueu, não merecia, era traidor, estava do lado dos romanos, tirando dinheiro do povo judeu, como é que Jesus vai entrar
Lá na casa do Zaqueu, amor. Tinha um lar para ser restaurado pelo Senhor, e Jesus vai lá. Eu olho para Jesus como ele tratava os seus amigos, os seus queridos. Na última ceia, todos sentados, era para o menor, dos empregados, e naquela noite parece que não tinha nenhum empregado, mas a função do menor empregado da casa, aquele que ninguém dava nada, era a função dele ir lá lavar os pés. E os discípulos, claro, estava naquela briga, quem seria o maior. O próprio Tiago e João tinham pedido permissão para um estar de um lado de Jesus e o outro do outro. Ninguém iria se rebaixar. Quem que vai lavar o pé cheio de poeira dos outros e dizer, não, eu não vou estar aí na disputa para ser um dos que vai reinar com Jesus, quando ele for o nosso imperador. E daí Jesus mesmo pega lá o pano e vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Atitude de amor, serviço. Irmãos, isso é ser discípulo de Jesus, isso é ser maduro, isso é ser um cristão verdadeiro. E daí o mais difícil, como Jesus agia com as pessoas que não iam com a cara dele, com as pessoas que cuspiram nele, com as pessoas que traíram ele, para as pessoas que bateram nele e crucificaram ele. Lá na cruz, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Irmãos, não apenas em comemoração ao aniversário do nosso pastor, mas para o seu próprio bem, para o bem da igreja de Cristo, se torne um cristão maduro, se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Faça a diferença onde você estiver. Que as pessoas te conheçam não como um arrogante, não como um ganancioso, não como tantas outras coisas, mas que as pessoas te conheçam pelo amor. Isso é a principal característica de uma igreja verdadeira. E eu finalizo essa palavra, que não dá de continuar por causa do tempo, fazendo a mesma pergunta que eu iniciei. De qual espírito sois? Que a resposta venha glorificar o nome dele. Amém. Vamos fazer uma oração. Se coloque em pé. Dá a mão para quem está do seu lado. E nós vamos orar. Presentei o pastor aplicando essa palavra na sua vida. Mas muito mais do que honrar a vida do pastor dessa igreja, nós precisamos honrar o nome daquele que nos chamou, aquele que nos tirou da treva para a sua gloriosa luz, e essa luz precisa ser refletida nesse mundo ganancioso, mundo egoísta, muito traiçoeiro, mundo que está tentando te tirar o foco e te colocar você na forma dele. Não aceite, a nossa forma se chama Jesus Cristo, Ele é o nosso padrão. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre nos ensina, Senhor. E mais uma vez somos desafiados por ela, Senhor, chamados para fazermos a diferença, chamados para amar. Senhor, amanhã é segunda-feira. Amanhã, Senhor, tantas pessoas vão chegar emburradas nos seus empregos, tantas pessoas vão chegar com a cara fechada na faculdade, na escola, nos outros lugares, porque vão dizer que acabou o fim de semana. Mas, Senhor, nós queremos chegar sorrindo, nós queremos, Senhor, chegar glorificando o Teu nome, nós queremos chegar amando as pessoas, ajudando, Senhor, o próximo, ajudando os necessitados, ajudando nossos amigos, refletindo, Senhor, a Tua glória e o Teu amor nas pessoas que cercam a nossa vida, pois nós entendemos, Pai, que somos chamados por Ti para ser discípulo, e discípulo, Senhor, reflete a Tua glória, discípulo evidencia, Senhor, quem Tu és, discípulo, Senhor, está aí na Tua forma, glorificando o Teu nome e agindo da maneira que Tu agiste. Espírito Santo, dai-nos força, capacidade e sabedoria para cada dia andarmos nos passos do nosso Mestre. Assim oramos. Amém e amém.